Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula sobre associação de resistores, dando sequência ao nosso curso de eletrodinâmica, onde na última aula a gente viu resistores. Então, vamos nessa. Só recapitulando rapidamente o que a gente viu na última aula, resistores são elementos que reduzem a tensão ou corrente elétrica dentro de um circuito, para proteger componentes e estruturas desse circuito que são mais sensíveis. Eles são caracterizados pela sua resistência, que está associada com a resistividade do material que eles são feitos e com as propriedades geométricas desse material, tamanho e área. Tá legal? A gente também, essa é a segunda lei de Ohm, mas a gente também viu a primeira, que associa a tensão nesses resistores com a resistência e a corrente que passa por eles. E vimos também uma maneira diferente de calcular a potência, na verdade, que serve para resistores, tá legal? Lembrando que resistores são esses bichinhos coloridos aqui, e a simbologia deles, o símbolo deles nos circuitos, é ou essa cobrinha ou esse quadradinho aqui, tá legal? Essas coresinhas aqui dos resistores, elas estão associadas com os valores deles. Existe uma tabela que converte essa sequência de cores em um valor de resistência para esses resistores. Então ele não é colorido assim só para ficar na moda, não. Isso daí tem uma importância. E nem sempre a gente consegue comprar um resistor com a resistência que a gente quer. Em tese, a gente poderia produzir isso, porque não tem nenhuma restrição por causa dessa fórmula aqui, Mas o problema é, comercialmente pode ser caro produzir alguns resistores em qualquer valor. Então, o que o pessoal normalmente faz é pegar esses resistores e fazer associação deles em circuitos. Então, raramente num circuito elétrico você vai encontrar só um resistor, mas você vai encontrar uma associação deles. Como esse exemplo aqui, que é um circuito de placa-mãe, tá legal? De computador. Vocês veem que tem vários resistores aqui, ó. Então, é interessante a gente saber quais são as propriedades dessas associações e o que acontece com a resistência equivalente desse circuito. Porque a ideia é você pegar uma associação de 2, 3, 5 resistores e substituir isso por um resistor de um único valor, tá legal? Então, o que a gente vai fazer é ver esses tipos de associações que existem. Existem apenas 2 tipos de associação de resistores, então não é um bicho de 7 cabeças, A gente só pode associar resistores em série ou em paralelo. Quando a gente associa eles em série, olha para as extremidades desses resistores. Olha, por exemplo, o R2. Uma extremidade dele está ligada apenas a outro elemento, que é o R1. E a outra extremidade está ligada apenas a um outro elemento, que é o R3. Então, isso é a característica da ligação em série. Um elemento só vai estar ligado a outros 2. Um que vem antes dele, antes, entre aspas, e outro que vem depois dele, entre aspas. Na associação em paralelo, é um pouco diferente, ó. Olha o R2 aqui. Ele está ligado tanto ao R1 como ao R3 e com o que vem aqui atrás do circuito. Então, esse ponto aqui onde você tem essa ligação é chamado de nó do circuito, tá legal? E a mesma coisa aqui para a outra extremidade, está ligado tanto com o R1 como com o R3. Então, esse é o tipo de associação que a gente chama de paralelo, tá ok? E em ambos os casos, a gente pode substituir esses 3 resistores por um resistor equivalente de resistência que a gente vai descobrir como é que calcula no próximo slide. Bom, para os resistores em série, as características da ligação são a tensão elétrica é dividida entre todos os resistores. Quer dizer, se eu tiver entre o R1 e o R3 uma diferença de potencial, fica um pouco no resistor 1, um pouco no resistor 2 e um pouco no resistor 3. Então, não é dividido igualmente,
Isso vai depender dos valores das resistências. Pode ser igualmente se as resistências forem iguais, mas geralmente não é igual. Mas isso a gente vai ver com mais calma lá na aula de circuito, tá legal, pessoal? Como que a gente trabalha com esse tipo de circuito. E a corrente elétrica, em todos os resistores, em todo esse ramo, é a mesma. Então, tensão dividida, corrente é a mesma. Para eu calcular a resistência equivalente, basta eu somar as resistências individuais. Então aqui seria a soma dos 3 valores, sem segredo, tá bom? Ok, na associação em paralelo, inverte isso daqui. A tensão é a mesma entre todos os resistores e a corrente é dividida no ramo. Então, notem que é exatamente o inverso do caso em série. E a resistência equivalente, olha só que curioso, também é o inverso da soma das resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Beleza? Existe ainda a associação mista. Tudo bem, mas eu não falei que eram só duas? Gente, são só duas. O que acontece na associação mista é que você tem alguns elementos que são ligados em paralelo e outros elementos que são ligados em série. Então aqui a gente precisa resolver essa associação primeiro. Aí o que vai acontecer? A gente usa a nossa formulinha lá da soma dos inversos, aqui no caso, e no lugar desses 3 resistores, a gente coloca só um, que seria a resistência equivalente deles. E aí depois a gente tem uma associação em série e consegue calcular a resistência equivalente total desse circuito, tá legal? Nem sempre é assim, nem sempre você resolve paralelo primeiro. Às vezes você resolve alguma parte que está em série primeiro. E para saber de fato qual que a gente resolve primeiro ou não, é só praticando, tá legal, pessoal? Então, vamos começar a nossa prática agora, resolvendo um exemplo de associação mista, tá? Então, esse aqui é o circuito. Você tem 5 resistores com os determinados valores aqui, tá legal? E eu quero saber a resistência equivalente desse circuito. Então, o primeiro passo que a gente consegue identificar fácil aqui é que esse resistor de 6 ohms está em série com o resistor de 4 ohms. Então, a gente resolve essa partezinha aqui primeiro. Ela é bem simples, é só a soma das resistências. Então, 6 mais 4, 10 ohms. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esses 2 resistores por apenas um resistor de 10 ohms. E é o que eu vou fazer agora. Ó. Presta atenção nesse passo. Lá vai. Então, tirei o de 6, tirei o de 4, coloquei o de 10. Esses 2 de 10 agora fica bem claro que eles estão em paralelos, né, gente? Então, o que eu vou fazer é resolver essa parte agora, né? Usando a nossa equação para a resistência equivalente em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Eu usei aqui resistência equivalente 2 e resistência equivalente 1 na primeira soma que eu fiz, só para diferenciar, tá, gente? Pode chamar de qualquer coisa. Se você quiser chamar de banana, pode chamar de banana. Então, vamos lá. Se eu faço essa soma de frações, né? 1/10 mais 1/10 é 2/10. E aí, para tirar a resistência equivalente aqui, é só eu inverter as frações, né? Então, fica que resistência equivalente é 10 sobre 2. Seria a mesma coisa de eu multiplicar em cruz aqui, tá legal, pessoal? Mas aqui é mais simples, porque tem esse 1 aqui, né? É mais simples eu já inverter direto. Então, a resistência equivalente é 10 sobre 2, que é 5 ohms. Beleza? Ok. Então, eu vou substituir esses 2 resistores de 10 por um resistor de 5. Olha como ficou. E aí ficou evidente que os 3 resistores restantes estão em série, né? Então, resistência equivalente é 1 mais 5 mais 3, que dá 9 ohms. Beleza? Então, pessoal, vocês veem que não é complicado. Você só tem, basicamente, 2 formulinhas. É muito tranquila essa parte de associação de resistores. Então, façam alguns exemplos para vocês treinarem até a nossa aula de circuitos. Tá legal? Que lá isso vai ser importante para a gente calcular as coisas. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre geradores, que são os caras que vão fornecer a tensão e a corrente para esses resistores, tá legal?
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, não se esqueçam que vocês podem me contactar pelas redes sociais aqui ou via e-mail. E também não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal, tá legal, gente? Então, no mais, um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima aula.